E hoje mais um vídeo. Estamos aqui com a presença da doutora Luana Santos, ela que é especialista em fisioterapia e pilates e vai estar presente conosco e fazendo aqueles esclarecimentos em relação aí ao tratamento de dores na coluna. Para mim é um prazer estar aqui esclarecendo um pouco sobre o nosso trabalho e antes gostaria de me apresentar. Sou formada em fisioterapia pela Faculdade Adventista da Bahia há 12 anos e desde então tenho exercido minha profissão aqui na minha cidade e para mim é um prazer servir a minha comunidade. Muitas pessoas não conhecem o que é o Pilates ou o papel e a importância da fisioterapia, então é muito interessante e pertinente falar um pouco, sobre isso para que as pessoas conheçam mais como se desenvolve o nosso trabalho e a importância. Às vezes alguém até precisa e não sabe que precisa do Pilates ou da fisioterapia. Ok, doutora Luana Santos, olha em relação aos benefícios, quais os benefícios, da fisioterapia e também dos Pilates, aí para as dores na coluna. Certo. O Pilates, ele é considerado uma atividade física. E ele promove, além de benefícios estéticos, o alívio de dores e o fortalecimento da musculatura abdominal e da coluna. E isso faz com que a pessoa tenha um maior preparo físico para exercer as atividades do dia a dia, que o problema de coluna gera dores, incapacitando a autonomia das pessoas. Então a fisioterapia e o Pilates vai ter essa importância do alívio de dores e fortalecimento da musculatura paravertebral, para que assim consiga ter uma vida de atividades diárias saudáveis. Tem algumas pessoas acreditam que o Pilates e a fisioterapia é a mesma coisa. Não. O Pilates ele tem a sua função e a fisioterapia outra. Qual a diferença principalmente? A diferença é que o Pilates é uma atividade física que ela é direcionada por mim através de comandos verbais, às vezes demonstração, eu mesmo fico demonstrando o exercício, e a fisioterapia não. São técnicas que eu mesmo exerço sobre o paciente. E a diferença também é que no Pilates o paciente é chamado de aluno, porque a gente diz que é uma aula de Pilates, e na fisioterapia é chamado de uma sessão, e a pessoa é chamada de paciente. Ok, continuando, olha mais uma pergunta, quem pode praticar Pilates e a partir de quantos anos? Essa pergunta é bem interessante e uma maravilha saber que o Pilates não existe contraindicação nenhuma para sua prática e a partir de 8 anos a pessoa já pode praticar, justamente porque já tem maior autonomia, controle do seu corpo, pode ter uma concentração maior. Então, dos 8 anos de idade até a pessoa 70, 80, 90, né? Até quando a pessoa tiver autonomia sobre os seus comandos, corporais, ela pode realizar, não importa a idade. Crianças a partir de 8 anos podem realizar e é muito importante justamente por conta do uso de celulares de forma excessiva, acaba gerando problemas sérios de coluna em crianças e adolescentes. Então, o Pilates ele vem para combater isso, a má postura e também fazer com que haja maior concentração, gere maior concentração, porque os benefícios são além dos físicos, são psicológicos também. Ok, doutora Luana Santos, olha em relação aí às dores na coluna, o Pilates e a fisioterapia, eles podem resolver vários problemas, doutora Luana? Certo. O Pilates, ele é para dar autonomia, para que a pessoa consiga realizar suas tarefas do dia a dia, como, por exemplo, uma dona de casa que precisa varrer sua casa, precisa lavar sua louça. Então, a gente precisa preparar aquela dona de casa, aquela pessoa, como o exemplo que eu estou dando aqui, para que ela consiga ter alívio das suas dores e, assim, conseguir trazer para sua família as necessidades que elas precisam. Então, não existe contraindicação nenhuma, seja hérnia de disco, seja bico de papagaio, seja
uma escoliose, que é um desvio na coluna, tudo isso o Pilates ele pode combater e gerar benefícios. Já aconteceu nos meus atendimentos de pessoas com hernia de disco na fase inicial, acontecer de ser reabsorvida essa hernia de disco e quando a pessoa realiza novamente seu exame, o médico observar que ela não possui mais hernia de disco. Então, isso pode acontecer em 60% dos casos das pessoas que praticam o Pilates. Pode acontecer a reabsorção. Então, ela pode ser curada da hernia de disco. Isso não é promessa para todas as pessoas. Como eu falei, 60% das pessoas que realizam Pilates podem reabsorver a hernia de disco, ficar curada. E também a fisioterapia pode combater principalmente as dores e inflamações geradas pelo problema de coluna. Tem pessoas que já chegam para mim querendo fazer o Pilates, né, de primeira, mas é preciso uma avaliação para saber se a pessoa tem autonomia para poder realizar o Pilates ou se vai ser preciso realizar algumas sessões de fisioterapia antes. Porque às vezes a pessoa está com uma dor tão aguda e intensa e também um nível de inflamação muito alto e ela não pode começar no Pilates, porque os exercícios vão acabar machucando um pouquinho mais. Então, a fisioterapia é justamente para que a gente consiga diminuir as dores e a inflamação, e só depois disso que a gente vai conseguir trazer essa pessoa para o Pilates. Doutora Luana, só uma observação. Quer dizer que a pessoa chega lá no seu consultório com muita dores. Aí não vai logo para o Pilates, né? Vai primeiro fazer umas sessões de fisioterapia, né? Isso. Aí depois, na outra parte, vai para o Pilates. Isso. É isso aí? Isso. Aí a gente precisa reavaliar como está o grau de dor daquela pessoa e só depois ela vai iniciar com o Pilates. Então, a gente faz uma avaliação antes de começar o Pilates e também a fisioterapia, fazendo tudo com responsabilidade. Ok, então vamos falar. Então, quando se deve procurar fazer Pilates? Quando se deve, né? Quando está com dor, né? Eu vou falar, não é essa a resposta. Não, né? Mas eu posso, doutor, então vamos lá, né? Eu posso fazer essa pergunta, Pode, né? pode Quando sim, se até deve legal. procurar fazer Pilates, doutor? Ok, mais uma pergunta, e muita gente mandou as perguntas, né? E a gente vai, olha, quando se deve procurar fazer Pilates e fisioterapia? Qual o momento certo? Certo. Muita gente acredita que já sabe essa resposta, né? Quando está com dores. Mas essa não é a resposta. Quando está com dor, vamos procurar. Mas a resposta sempre deve ser a prevenção que nós devemos prevenção, buscar. né? Sempre nós devemos ter a consciência que é melhor prevenir do que remediar. E além de ser melhor, menos sofrido, é mais barato sempre prevenir. Porque quando a gente só procura um atendimento quando já está com dores, isso vai gerar muito sofrimento, despesas médicas com exames e com tratamento, seja medicamentoso. E a gente sabe que hoje em dia está muito caro, né? As Medicamento é muito caro mesmo. Isso. Então, quando você realiza o Pilates, você acaba fazendo com que você economize a longo prazo. Porque você vai cuidar das suas dores sem uso de medicações e fazer com que aquele problema não se agrave. Então, a longo prazo, você vai estar economizando. Além de prevenir doenças, vai estar tratando de forma inicial, né? Algo que você sente, se é um desconforto na coluna. Então, o Pilates, ele deve ser procurado não só como forma de tratamento, mas principalmente como prevenção. E a fisioterapia, ela é procurada mais como forma de reabilitar. O que é reabilitar? É fazer com que a pessoa consiga exercer funções que por causa das dores ou algum problema de coluna ela não esteja conseguindo. Então, a gente vai habilitar novamente aquela pessoa a realizar suas atividades. Ok, doutora Luana Santos, qual é melhor fazer no caso das dores na coluna? É melhor fazer Pilates ou fisioterapia? Certo, é bem interessante. Olha essa resposta aí, viu? Atenção para essa resposta aí, viu? Certo. Como eu falei anteriormente, o Pilates, ele deve ser considerado como uma forma de prevenção e também tratamento de problemas de coluna. E você deve buscar, independente de você estar sentindo problemas de coluna agora,
para que a longo prazo você já consiga chegar a uma fase, né, idosa, com autonomia, que você consiga não estar sentindo tantas dores, porque você vê a diferença de uma pessoa que ela é inativa de uma pessoa que pratica atividade física. É totalmente diferente. Você tem essa noção visualmente, né, da diferença de uma pessoa que ela é mais saudável, mesmo sendo idoso, que pratica atividade física, do que uma pessoa que é inativa, que só vive acamado, cheio de dores. Então, é para isso que o Pilates serve, para que você consiga ter uma velhice saudável e de forma que você tenha autonomia. E a fisioterapia, ela deve ser buscada quando você está com dores bem elevadas e isso está lhe impedindo, né, de fazer atividades do cotidiano. A gente chama de atividades de vida diária, são as AVDs. Então, a fisioterapia ela é importante justamente para isso, para que você consiga ter mais qualidade de vida também. E não existe que Pilates é melhor do que fisioterapia ou fisioterapia é melhor do que Pilates. Cada um tem as suas indicações e, de acordo com a avaliação, é que a gente vai traçar qual será o tratamento, se é através do Pilates ou através da fisioterapia. Cada um dentro das suas possibilidades. Ok, doutora Luana Santos, olha, qual a diferença do Pilates para a fisioterapia? O Pilates ele é considerado uma atividade física e existe equipamentos específicos para essa prática de atividade física. São equipamentos que são comprados numa fábrica específica e cada um ele tem inúmeras funções. Não é como a academia, que cada máquina serve para trabalhar um tipo de musculatura. No Pilates, não. Uma máquina, a gente consegue trabalhar todo o corpo e centenas de exercícios, que podem também ser desenvolvidos pelo próprio fisioterapeuta, de acordo com a musculatura que ele quer que seja trabalhada. E a fisioterapia, elas são técnicas, e existem inúmeras técnicas que podem ser traçadas, e é o fisioterapeuta que vai determinar, de acordo com a sua avaliação, qual será a melhor técnica a ser trabalhada no paciente. Uma coisa que eu quero esclarecer é que existe dúvida, né? Pessoas que chegam com uma requisição do médico, ele fala o que o fisioterapeuta tem que fazer. Mas isso não está certo, porque o fisioterapeuta é que determina qual será o tratamento proposto para o paciente de acordo com a avaliação e de acordo com os exames, né, que ele leva para o primeiro contato, que é a avaliação. Isso. Então, nossos tratamentos, graças a Deus, têm dado muito resultado, seja para adolescentes, seja para idosos, de acordo, né, com o que a gente traça o plano com o primeiro contato, que é a avaliação.